Graça e paz, irmãs. Amém. Muito bom estarmos aqui. Hoje nós estamos aqui para terminar, não é mesmo? Esse estudo de Maria, a mãe de Jesus. Mas é claro que aquilo que a gente tem a aprender não termina aqui, porque a palavra de Deus está sempre se renovando. Então, nós precisamos estar sempre buscando mais, continuando. Mesmo com essa pausa, todas as coisas contribuem para o bem. E até mesmo estas pausas também nos fazem bem. Para que a gente possa ter essa disciplina de buscarmos ao Senhor, mesmo quando não estivermos em grupo. Isso também é importante, porque nem sempre a gente tem esses momentos, né? Como nós passamos no início dessa pandemia, em que tudo ficou fechado, a igreja, né, não podia ter os cultos, foi um período curto, mas houve esse período. E nós não poderíamos esmorecer nesse tempo, né? Então, nesse tempo de pausa aqui também do Espaço Mulher, precisamos continuar firmes, buscando ao Senhor, porque é sempre tempo, seja em conjunto, em grupo, seja na igreja, nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor. Então, nós vamos hoje para o quinto e sexto dia, não é mesmo? E vamos ver, então, mais um pouquinho sobre essa mulher tão especial, usada pelo Senhor, que o Senhor usou para trazer Jesus a esse mundo, que possamos aprender um pouquinho mais com Maria, a mãe de Jesus. Entendemos que toda essa história é mais do que um conto de Natal. É algo que tem vida, porque é Jesus Cristo nascendo. É a salvação vindo ao mundo. A nossa redenção, a nossa justificação. E isso é maravilhoso. Então, no quarto dia, na página 120 do livro, nós temos aí, na verdade, uma continuação do que nós terminamos na semana passada. E hoje eu vou deixar a revisão para o final, tá bom? Preparei aqui especial para a gente. Então, nós temos uma mudança de planos. Porque lá em João, no capítulo 2, se as irmãs quiserem abrir suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos as bodas em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E esse primeiro milagre foi algo assim maravilhoso, que nós pudemos aprender Jesus ali fazendo aquele milagre diante daquelas pessoas, daquele casal, aquela família que estava ali sem o vinho. E o vinho na Bíblia, não sei se as irmãs já perceberam, já estudaram sobre isso, muitas vezes quando a palavra de Deus traz a questão do vinho, tem a ver com a alegria. E quem é a nossa alegria? A nossa alegria é Jesus. Ele é a nossa alegria. Então, não pode faltar a alegria, não pode faltar Jesus na nossa família, nos nossos lares. Então, Jesus logo providenciou para que aquele vinho ali não se acabasse. Mas no sentido espiritual, nós podemos entender que a presença de Jesus é essencial nas nossas famílias. Precisamos buscar a Ele, para que todos os dias Ele faça parte do nosso casamento, da nossa família, para que Ele reine no nosso lar. E então, nós vimos aqui essa mudança de planos. Jesus, Ele disse, né, ainda não é chegada a minha hora de eu me revelar ao mundo, mas Ele atendeu ao pedido de Maria, porque também era da vontade do Senhor.
No Salmo 139, nos versículos de 2 a 3, a palavra de Deus diz que ele nos sonda, que ele nos conhece. Ele sabe o íntimo, sabe o que vai no nosso coração. E mesmo antes de falar, a palavra de Deus diz que mesmo antes de falar, antes de pronunciar, ele já conhece. Mas ainda assim, em várias passagens bíblicas, e aqui também em 1 Pedro 5,7, a palavra de Deus diz que nós devemos lançar diante dele toda a nossa ansiedade. E foi o que Maria fez. Logo que ela ficou sabendo que estava ali faltando o vinho, ela foi até Jesus e falou a ele sobre essa ansiedade, sobre essa preocupação que estava ali no coração dela e também daquela família. E talvez a gente pense em alguns momentos que nós só devemos levar a Deus coisas grandes, problemas maiores de saúde, causas assim impossíveis, e aquelas nossas pequenas preocupações do nosso dia, nós não temos muito esse costume de levar a Deus. Quando a Suzy falou agora há pouco sobre essa questão do agendamento, como Deus é maravilhoso, né? Porque eu estava terminando aqui de preparar a aula, né? O nosso estudo de hoje, à tarde, e aí ela, né? Eu mandei para ela o aviso de que era hoje, né? Porque minha mãe viu no jornal, aí falou para mim, mandei para a Suzy, e ela falou: ai, Sueli, eu não estou conseguindo. Você pode tentar ir? Porque né, ela estava no horário do almoço. E aí eu tentei também algumas vezes, estava travando bastante, porque muitos acessos, né? Muitas pessoas. E então, olhando exatamente essa parte do estudo, né? Em que o autor nos lembra que as pequenas coisas, as pequenas preocupações, nós também devemos levar a Deus. E ali, naquele momento, eu pude pedir ao Senhor: oh meu Deus, destrava esse sistema, para que a gente possa conseguir fazer o agendamento da Suzy. Aí, ela né, voltou para o trabalho, e depois ela disse: estou com um tempinho aqui, vou tentar de novo. Eu falei: então tá bom, então você tenta aí, eu vou terminando aqui o estudo, e porque também não é bom, né, duas pessoas, já tinha muita gente acessando, né? E então, depois ela me mandou: Su, consegui. Puxa, que alegria. E que gratidão saber que Deus, ele olha para as pequenas coisas, para as pequenas preocupações. E quando nós ficamos ansiosas, ao ponto de até afetar a nossa saúde, o nosso bem-estar emocional, espiritual, é interessante nós notarmos que essa grande preocupação, depressão, doenças, elas não vêm com coisas grandes, mas com pequenas preocupações do dia, pequenos fatos que nos preocupam e que vão acumulando no nosso coração, ao ponto de ficarmos doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por isso a palavra de Deus diz: lance sobre ele toda ansiedade, não algumas, não só aquelas que nós consideramos as maiores, as mais difíceis, mas todas, porque isso indica a nossa dependência dele, inclusive para as pequenas coisas, porque muitas vezes as pequenas coisas nós mesmos vamos resolvendo, quando na verdade tudo, antes de tudo, nós deveríamos lançar ao Senhor todas as preocupações, todas as nossas decisões, aquelas menores que sejam, colocar diante do Senhor. E interessante, a palavra de Deus mostra em alguns momentos Deus mudando os planos. Lá em Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, as irmãs devem conhecer a história em que Deus havia
se comprometido a destruir toda uma cidade. E ele falou isso para Jonas, ele compartilhou com Jonas que isso iria acontecer, que toda aquela cidade ia ser destruída, todas aquelas pessoas. Mas, quando aquelas pessoas ficaram sabendo, inclusive ali o rei ficou sabendo, o governador, eles se colocaram diante de Deus, clamaram ao Senhor, se arrependeram. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus mudou os planos. Lá em Jonas 3,10, diz que Deus se arrependeu do mal que faria. Esse termo se arrepender, quando se refere a Deus, não é o mesmo que se refere a nós, no sentido de nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, porque Deus não erra. Esse arrependimento relacionado a Deus tem a ver com mudança de planos. Deus mudou de ideia. Nós vemos também um rei que o profeta foi até a casa dele e disse que ele iria morrer. Foi levar um recado de Deus dizendo que ele iria morrer. E aquele homem chorou, clamou ao Senhor, né? A Bíblia diz que ele virou para a parede, ele clamou a Deus. E Deus, enquanto o profeta não tinha nem saído ali das dependências ali do lugar, Deus falou, volta lá. E diz para ele que ele não vai morrer ainda, que eu vou dar mais alguns anos de vida para ele. Deus mudou os planos. Em alguns momentos a Bíblia retrata isso. E o que é interessante nós aprendermos nesse sentido é o que faz, o que promove essa mudança. A palavra de Deus diz lá no Salmo 51:17, que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Um coração contrito e quebrantado. Segunda Crônica 7,14, um versículo que a gente conhece bastante, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, a palavra de Deus diz, Deus, Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós temos vivido um tempo muito difícil, em que nós temos clamado muito a Deus e pedido a Ele para que tenha misericórdia de nós. E interessante porque esses dias mesmo a minha mãe compartilhou com a gente. Nós estamos pedindo muito para Deus tirar tudo isso de nós, tudo isso que está acontecendo, mas nós não temos visto muitas pessoas se arrependendo, deixando de fazer coisas erradas, pelo contrário. Corrupção aumentando, criminalidade aumentando. Quantas coisas acontecendo. E Deus olhando e esperando de nós esse quebrantamento, esse arrependimento, essa humilhação, essa conversão, esse arrependimento de fato. E muitas vezes é o que Deus não encontra em nós. E aí nós vamos para esse quinto dia, que está na página 124, para as irmãs que estão acompanhando. E como é interessante como Deus faz as coisas, né? Porque esse capítulo do livro vai falar para nós sobre a tristeza profunda do adeus, que foi o momento pelo qual Maria passou. Então, nós vimos aqui antes esse momento em que ela confiou em Jesus, entregou e lançou para ele a ansiedade, a preocupação, e ele veio, socorreu, ajudou. E aqui nós temos esse último momento, esse momento tão difícil, que é o momento do adeus, da despedida, é que muitas de nós têm passado nesse tempo, diante do luto, diante da perda de pessoas tão queridas, diante da morte.
Como é difícil para nós lidarmos com isso, com essa separação. E o autor traz aqui para nós, nos lembra um texto da palavra de Deus, que está em Mateus 19. Se as irmãs quiserem abrir suas Bíblias, nós vamos ler. Mateus, no capítulo 19. Abram aí suas Bíblias. Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 16. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Às vezes é um pouco difícil para a gente entender essa palavra, parece uma palavra muito dura, Jesus falando: se você não deixar, você não herdará o reino de Deus. Então, o que o Senhor quer nos trazer com essa palavra? O Senhor Jesus tem algo muito importante a nos dizer, especialmente nesse versículo 29, que Deus deve ser a nossa prioridade, antes de pessoas e antes de coisas. Nós nos apegamos facilmente às coisas e às pessoas. Temos um carinho, temos um cuidado, e isso não é um problema. Mas se estas coisas e se estas pessoas passam a ocupar um lugar no nosso coração antes de Deus, ou primeiro do que Deus, aí nós temos um problema. Eu ouvi esta citação que diz o seguinte: um dia Adão amou a Eva mais do que a Deus, e a desgraça se estabeleceu. Então Deus deve ser o primeiro, o último e o melhor. Nós temos sim nossa família, temos as nossas coisas que adquirimos com o tempo, mas nada disso
deve ocupar o nosso coração, além de Deus, acima de Deus. Nós temos naquelas 4 leis espirituais, as irmãs já devem ter visto, lá tem um desenhinho. Acho que numa das últimas lições, tem um desenhinho e lá mostra um coração e um trono. E é muito comum a gente usar isso com as pessoas recém-convertidas, ou com aquelas que nós estamos discipulando, trazendo a palavra, lembrando que Jesus deve ocupar o trono do nosso coração. Mas é bem verdade, irmãs, que com o tempo, outras coisas podem disputar lugar no nosso coração. E isso é um problema, isso é um pecado. Quando outras coisas ocupam o lugar primeiro, principal de Deus no nosso coração. Em Tiago 4:5, vai falar que o Espírito de Deus, que Deus, ele tem ciúmes de nós. E não é esse ciúme que a gente ouve falar de homem e mulher, que tem ciúme porque o marido vai em tal lugar ou aqui e ali. Não, é o ciúmes no sentido de zelo. É o zelo que Deus tem por nós diante de um coração dividido. E é isso que Jesus está nos dizendo aqui nesse texto, que não pode haver no nosso coração competição, porque Deus tem ciúme de nós. É preciso que Ele seja o primeiro no nosso coração, o nosso primeiro grande amor. E Deus, Ele zela por nós. E muitas coisas podem ocupar e virarem ídolos no nosso coração. Nossa família, filhos, bens, carreira, pessoas, relacionamentos podem, em algum momento, competir no nosso coração, ao ponto de nós amarmos mais estas coisas ou estas pessoas do que a Deus, a ponto de nós negligenciarmos a lei de Deus e o mandamento do Senhor em detrimento dessas outras coisas e pessoas. E Deus, ele tem ciúmes de nós, porque ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor no nosso coração. Eu tive um relacionamento uma vez, e quando esse relacionamento terminou, esse namoro, eu sofri muito, muito. E eu lembro de ligar para o pastor Geandre e compartilhar com ele, e o pastor Geandre falou, ore comigo. E ele começou a orar, e ele falou, eu vou orando e você vai repetindo. Eu vou orando e você vai repetindo. E ele foi orando e eu fui repetindo. E chegou uma hora que eu não quis repetir o que ele falou. Mas como eu já tinha começado, então eu tinha que terminar. Por quê, irmãs? Porque ele disse assim, Senhor, me perdoa. E eu falei, Senhor, me perdoa. Porque esse relacionamento estava ocupando um lugar no meu coração acima de Deus. O pastor, com todo o discernimento, ele pôde perceber isso. E hoje e depois, na hora eu não percebi, mas depois eu percebi. Porque eu pedi a Deus, porque eu disse, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem. Então eu quero que o Senhor me mostre o bem nisso que eu estou passando. E Deus me mostrou exatamente isso. Que Ele estava zelando por mim. Porque aquele relacionamento estava ocupando um lugar no meu coração, que era o lugar de Deus. E nós podemos, irmãs, em algum momento, por tantas coisas que nos atraem, por tantas distrações, nós podemos, em alguns momentos, ter o nosso coração dividido.
E nós precisamos orar e pedir a Deus e vigiarmos muito a esse respeito. Termos esse cuidado, porque Deus, ele tem ciúmes. Porque um dia nós entregamos a nossa vida toda para ele. Então ele deve estar no trono do nosso coração. Ninguém mais, e nem nós mesmas. A ponto de nós termos esse coração dividido, temos coisas competindo no nosso coração. E Deus, sabendo disso, Ele nos mostra, e aqui o autor traz esse trecho que eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho. Deus sabe que o amor mais profundo não tem por base paixão ou romantismo, mas sim uma missão comum e sacrifício. Esse amor mais profundo que nós devemos ter por Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Esse amor profundo, ele tem uma missão comum e um sacrifício. Deus é sabedor de que somos apenas peregrinos e que a eternidade está tão próxima que qualquer adeus, qualquer despedida é, na realidade, um até amanhã. Para aqueles que se encontraram com Cristo. Por isso, a nossa oração em relação aos nossos familiares, aos nossos amigos, o nosso esforço deve ser para que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Para que quando um adeus acontecer, nós possamos dizer até amanhã, porque vamos nos encontrar com Cristo na glória. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. E a eternidade está tão próxima. Jesus está tão próximo. E nós podemos dizer, então, até amanhã, até breve. Porque a palavra de Deus diz, lá em João 14, que Jesus, ele foi e ele vai preparar um lugar para nós irmos para lá. Essa é a nossa esperança. Diante do luto, diante da despedida, diante do sacrifício de dizer um adeus. E eu quero aqui concluir com as irmãs este nosso estudo com algumas perguntas para nós refletirmos. Tem alguns versículos bíblicos, nós não vamos ler todos, na verdade vamos ler só o último, porque todos esses versículos são textos que nós já estivemos lendo desde o primeiro dia em que começamos o estudo aqui. E são perguntas para nós, porque hoje Deus está procurando Marias. E ele possa olhar para nós e encontrar Marias. Como assim encontrar em mim Marias? Mulheres dispostas a trazerem Jesus para esse mundo. Maria teve essa grande missão de apresentar Jesus a este mundo. E hoje esta é a nossa missão, apresentar Jesus a esse mundo. Então coloquei aqui algumas perguntas para a gente refletir. E em cada pergunta tem um versículo com a referência a esse respeito. E aí vocês vão pensando aí, ô Senhor, encontre aqui em mim essa Maria. E aquilo que falta, Deus, completa em nome de Jesus. Então vamos lá. E são perguntas desde o começo, lá de Maria, antes de Jesus nascer e até o final. Aliás, as irmãs já se perguntaram, ou já pesquisaram,
Qual foi a última citação de Maria na Bíblia? Nós vamos ver, hein? Então vamos lá. Primeira pergunta. Onde estão as Marias que se conservarão virgens até o casamento? Onde estão? Onde estão as Marias que se conservarão virgens até o casamento, mesmo nos dias de hoje, em que o sexo é tão banalizado? Onde estão as Marias que vão aguardar até o casamento? Onde estão as Marias que acharão graça diante de Deus? Que Deus vai olhar para elas e dizer, agraciada do Senhor. Onde estão as Marias que escolherão para si homens justos, que as respeitam e que ouvem a voz de Deus? Se tem uma decisão que é tão importante na nossa vida, depois da decisão de aceitar a Cristo, eu vejo essa como a mais importante. É a escolha do homem que nós vamos viver todos os dias da nossa vida. E a palavra de Deus diz que José era um homem justo, que José não teve relação com ela enquanto Jesus não nasceu, e que José, ele ouviu a voz do anjo, e ele fez exatamente o que Deus mandou. Onde estão estas Marias que não vão se unir num julgo desigual, mas que vão escolher para si homens de Deus? Porque assim a palavra de Deus nos aconselha. Onde estão as Marias que serão cheias do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz, Maria, o texto bíblico diz, Maria, não se preocupe, virá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e você gerará filhos. E quem serão as Marias hoje, que serão cheias do Espírito Santo de Deus? Quem serão as Marias que se colocarão à disposição do Senhor, com humildade, prontas para servir? Não com orgulho, não com avareza, com prepotência, não com humildade, prontas para servir. Ah, não, é para limpar o banco? Ah, eu não quero. Ah, é para fazer isso? Ah, não, imagina, eu? Prontas para servir onde precisar. Onde estão as Marias que recorrerão às mulheres sábias para buscar conselhos? Maria foi até Isabel, ficou lá durante 3 meses. Onde estão as Marias que crerão na palavra de Deus, naquilo que Deus diz? Isabel fez essa declaração lá em Lucas 1,45. Ela disse, bendita você, porque você creu. Você creu no Senhor. Mesmo naquela situação, irmãs, como uma mulher grávida, sem ter relação. E ela creu que o Senhor poderia fazer isso. Onde estão as Marias que reconhecerão que não há salvação em si mesmas, mas somente em Deus? Porque lá em Lucas 1,47, ela declara que Deus é o seu Salvador. Onde estão as Marias que oferecerão cânticos de louvor ao Senhor? Maria fez um cântico. Olha só, uma compositora. Ela ofereceu um cântico de louvor ao Senhor. Onde estão as Marias que enfrentarão os imprevistos da vida com serenidade e com resiliência emocional? Lá em Lucas 2, do 4 ao 7, nós vimos que na gravidez ela teve que ir para outro lugar, no burrinho, para outra cidade. Chegou lá, não tinha lugar, não tinha berço, irmãs, não tinha enxoval, não tinha nada pronto. E ela lá, com Jesus,
enrolou ele nos panos que tinha, improvisou a manjedoura, se adaptou à situação. Isso é resiliência. É um termo da física que é utilizado para quando um elástico, quando a gente estica o elástico e a gente solta, o que acontece? Ele volta para a posição inicial, ele estabiliza. Resiliência emocional é isso. Enfrentar a situação, dá aquele desequilíbrio, estica o elástico, mas calma, tem que voltar para o lugar, tem que se equilibrar de novo, tem que se moderar. Onde estão as Marias que agirão com discrição, sempre refletindo com sabedoria? Em alguns momentos a palavra de Deus diz lá, Maria guardou tudo no seu coração e ela refletia. Onde estão as Marias que cumprirão as leis do Senhor no que diz respeito à educação dos seus filhos? A palavra de Deus diz que ao 8º dia eles levaram Jesus até o templo para ser apresentado, porque isso era comum, estava na lei do Senhor. Então eles obedeceram, cumpriram as leis do Senhor na educação dos seus filhos. Onde estão as Marias que cuidarão dos seus filhos integralmente, do corpo, da alma, do espírito? Zelando. Onde estão? Onde estão as Marias que confiarão em Jesus, entregando a Ele as suas ansiedades? Eu tenho ansiedades, irmãs, preocupações do dia, do amanhã. Onde estão as que confiarão em Jesus, entregando a Ele? Onde estão as Marias que compreenderão que fazer parte da família de Deus é resultado de uma escolha pessoal de arrependimento e fé? Vamos ler esse texto. Mateus 12, do 46 ao 50, diz assim a palavra de Deus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus não estava desprezando o papel de Maria enquanto sua mãe ali biológica. Mas Jesus estava alertando e enfatizando o fato de que espiritualmente, para fazer parte da família de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus. E lá em João 1,12 diz que aquele que crê, então ele se torna filho de Deus. João 1,12 diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Duas condições, receber e crer, para se tornar filho de Deus. E isso é uma decisão, é uma escolha pessoal. A Raquel esteve uma vez na classe das mulheres adoradoras e ela falou o seguinte, Jesus, Deus só tem filhos, não tem netos.
Não dá para ser filho de crente e fazer parte da família de Deus. Porque Deus não tem netos, ele só tem filhos. É uma escolha pessoal. Cada um precisa se decidir ao lado de Cristo. Onde estão as Marias que aceitarão a vontade de Deus, ainda que com sofrimento, superando a dor do luto? Difícil, irmãs. Aceitar a vontade de Deus, ainda que com sofrimento, suportando a dor do luto. Em João 19, a palavra de Deus diz, nos versículos de 25 a 27, o seguinte: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, nós sabemos que é João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Maria precisou superar esse momento de luto. E que luto, irmãs? Um luto imerecido, porque nós sabemos, e Maria também sabia, do significado da morte de Jesus, porque ela já havia sido avisada que ele viria para ser o Salvador. Então tinha esse sentido espiritual da morte de Cristo. Ele não estava apenas o seu corpo físico ali morrendo, padecendo na cruz, mas ele estava carregando todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. Ele estava se sacrificando sem merecer. Que luto! E ali ela pôde ser acolhida por aquele discípulo amado. E muitas vezes, para superar a dor do luto, não dá para passar sozinhas. É preciso socorrer, é preciso correr para alguém, pedir ajuda, pedir auxílio, não ficar sozinha. Ela foi acolhida por aquele discípulo amado, porque era um momento muito difícil. E por último, e aí para a gente então ver essa curiosidade, última vez em que Maria é citada na palavra de Deus, nós vamos lá para Atos, livro de Atos, no capítulo 1. A partir do versículo 12. Atos 1, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, está falando dos discípulos, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, onde estava Maria? Estava na igreja, no cenáculo, com os irmãos, com os discípulos. Estava em comunhão lá com os irmãos. E a pergunta para nós é: onde estão as Marias que não deixarão de se reunir como igreja, como é costume de alguns, mas
perseverarão unânimes em oração. Olha onde estava Maria. Estava lá com os discípulos, na igreja. Atos traz para nós a história da igreja. E Maria estava lá com os discípulos, no início da igreja de Jesus Cristo. O texto depois vai dizer para nós, aqui em Atos mesmo, que depois houve a descida do Espírito Santo e que os discípulos, eles ficavam juntos e que a igreja ia crescendo e aumentando. E onde estava Maria? Estava lá, servindo ao Senhor, com os discípulos, na igreja de Cristo. Hebreus 10, 25, vai dizer para nós, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãs, quem aqui tem dúvida de que o dia de Jesus Cristo está se aproximando? Está se aproximando o dia da volta de Cristo. E a palavra de Deus aqui nos exortando, não deixemos de congregar. E fica essa última pergunta para nós refletirmos. Onde estão as Marias, que não deixarão de se reunir como igreja, como é costume de alguns, mas perseverarão unânimes em oração? Que sejamos nós, estas mulheres de oração, para orarmos pela nossa família, orarmos por nós, para estarmos fortalecidas, orarmos por aqueles que precisam, falarmos da palavra de Deus. E para concluir, na página 128, o autor traz esse trecho que eu retirei de lá do livro e diz assim: Cristo cresceu em Maria até que teve que sair. E Jesus crescerá em vocês até que o mesmo ocorra. Isto é, ele sairá sob a forma de suas palavras, de suas ações, de suas decisões. Todo lugar em que você morar será uma Belém, e todo dia será um Natal. Você, como Maria, trará Jesus ao mundo. Esta é a nossa missão, irmãs, como Marias. Trazermos Jesus a este mundo através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas decisões. Que responsabilidade, não é mesmo? Que desafio, meu Deus. Ainda bem que o Senhor é misericordioso e é Ele quem nos capacita pelo Espírito Santo de Deus para nós fazermos isso. E quando nós errarmos, quando nós falharmos, nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, que você, que eu, como Maria, possamos trazer Jesus a este mundo através das nossas vidas. E por último, a minha última, maior e melhor indicação. Todos os dias, né, dos nossos estudos, eu deixei uma indicação e não poderia ser diferente. A Bíblia Sagrada. Há um tempo atrás, meu marido estava procurando na internet, lá, vendo livros cristãos para ler, né? E aí, estava lá, tinha um monte de indicação. Ele foi descendo, livro tal. Aí, lá embaixo, dizia assim, você pode ler todos esses, mas se você ainda não leu a Bíblia, então esquece tudo que eu falei e leia a Bíblia primeiro. Porque a Bíblia é a fonte, é a inspiração de Deus. Porque as pessoas, os autores, eles podem colocar sua visão. Mas na palavra de Deus, nós temos o próprio Deus falando com a gente. Que riqueza!
É uma carta de amor para nós. E a Bíblia precisa se tornar isso para nós. Essa foto daqui dessa Bíblia que eu coloquei aqui é uma Bíblia que ela tem umas linhas para anotações. Eu ainda não tenho essa, viu? Se alguém quiser me dar de presente. Gente, porque a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu era adolescente, jovem. Eu fiz esse propósito e eu tenho essa Bíblia. É a Bíblia Teen, que era a Bíblia do adolescente, ela tem umas devocionais e tudo. É muito legal. E eu fui lendo a Bíblia e aquilo foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. E em outro momento em que eu decidi ler a Bíblia novamente, eu estava passando por muita dificuldade. E então eu li, eu falei, Senhor, eu vou ir grifando todos os versículos que falarem de esperança, tudo que possa me trazer esperança. E eu tenho essa Bíblia, e ela toda grifada ali com aqueles textos. E eu entendo que a Bíblia precisa ser isso para nós, precisa ser algo vivo, que faça parte de nós. Que quando eu folheio aquela Bíblia, eu vou olhando ali aqueles textos e eu vou me encontrando. É minha história ali junto. É Deus falando comigo. E aí, a outra Bíblia que eu comprei, porque aí eu adquiri esse hábito. De cada Bíblia que eu ganho ou que eu compro, eu leio novamente. E quando eu vou lendo, são outros textos. São outros ensinamentos. Porque eu estou em outro momento da minha vida. E a cada dia que a gente lê aquela necessidade, Deus vai falando. É maravilhoso demais. É maravilhoso demais. E como diz esse versículo, que é o versículo para a gente memorizar dessa semana, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É Jesus Cristo. Quando a gente pega essa palavra, a gente precisa perceber Jesus fluindo dela. Em toda a Bíblia, é Jesus fluindo, é Deus falando com a gente, é Deus se manifestando na nossa vida e falando pessoalmente, particularmente conosco. A gente tem as nossas dificuldades, palavras que a gente não sabe, não entende, procura. Porque Deus, ele quer falar conosco através da sua palavra. E é tanta riqueza, é tanta sabedoria, tanta coisa que a gente perde porque a gente negligencia a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, fluindo dessas palavras. E eu gosto muito de riscar, de escrever, e eu coloco as datas, não dia tal, e Deus falou assim e tal. E isso vai gerando vida em nós, e fé. E nós estamos precisando disso porque estamos vivendo um tempo de muito desespero e desesperança. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a minha última indicação para vocês, irmãs, e a primeira e a melhor, que é a palavra de Deus, que possamos meditar nela e desfrutar dela todos os dias da nossa vida. E que o Senhor, ao olhar para nós, encontre as Marias que ele precisa para anunciar Jesus. Na verdade, ele nem precisa de nós, porque a palavra de Deus diz que se nós não falarmos, até as pedras falarão. Mas ele é tão misericordioso que ele nos dá esse privilégio de sermos participantes do seu reino, como aquelas que vão anunciar e vão trazer Jesus. E como? Através das nossas palavras, das nossas ações, através da nossa vida. Que o Senhor complete essa palavra no coração das irmãs e que tenha sido bênção para vocês, como foi para mim também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, mulheres comuns,
que o Senhor conhece, sabe, ó Deus, das nossas limitações, sabe, ó Deus, dos desafios, das muitas dificuldades que nós temos enfrentado, o Senhor conhece. Talvez ninguém aqui saiba o que cada uma está passando, está vivendo. Mas, ó Pai, eu creio num Deus poderoso, maravilhoso, no Espírito Santo de Deus que habita em nós e que me capacita e que capacita as minhas irmãs para sermos hoje as Marias que vão trazer Jesus a esse mundo. A começar no nosso lar, entre os nossos vizinhos, no nosso meio de trabalho, a trazer Jesus, de maneira que as pessoas olhem para nós e queiram conhecer a esse Deus e servir a esse Deus maravilhoso. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, nos purifica, nos guarde, nos livre do mal, sustenta cada uma, aquelas que estão passando por momento de luto, de dor, de sofrimento, como foi com Maria, que elas encontrem um acolhimento, assim como Maria encontrou através de João, discípulo amado, e ela pôde superar, perseverar, passar por esse momento. Ó Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida dessa mulher tão especial que o Senhor usou para trazer Jesus a esse mundo. Entendemos o papel que ela tem e teve no reino de Deus. Que o Senhor, ó Pai, guarde a cada uma de nós, firmes, perseverantes, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres, que bênção. Glória a Deus. Olha, a Jéssica está falando, glória a Deus, uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu quero avisar que nós entraremos em férias, tá bom? Vamos dar uma pausa nos nossos estudos e vamos voltar no dia 2 de agosto, tá bom? Dia 2 de agosto. Vai ser bom porque você pode rever alguma aula que você não assistiu. A maioria das aulas, né? Depois que a gente começou a gravar, estão todas lá no canal IBBC, tá bom? Vamos dar essa pausa para a gente restaurar, revigorar, para que Deus fale aos nossos corações e a gente continue ministrando aqui nesse grupo tão abençoado que é o Espaço Mulher. Amo de paixão esse grupo. Olha, a Suelen estava falando e eu me lembrei de um texto que colocaram aqui num dos grupos, que diz assim: o pior grupo de risco é aquele que mantém o distanciamento da casa de Deus, da palavra de Deus e da oração. Fique atento. Fique atenta, mulheres. Sabia que a mulher sábia edifica a sua casa? Mulher sábia edifica. Ganhe a sua família para Cristo, né? Foi o que a gente aprendeu hoje. Isso é muito importante. E a gente, podendo, estejamos na casa de Deus, que é o melhor, né? É o melhor. Não nos acomodemos ficando em casa. Não, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É isso aí. Nós precisamos da comunhão, né? A igreja está segura, o distanciamento, tudo. A maioria das pessoas tomando vacina já. Podemos estar, assim, na casa do Senhor. Amém. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a todas. Suli, Deus abençoe sua vida. A Suli, gente, é de Juiz de Fora. Ela está aqui também participando desse grupo. Deus abençoe, viu? Irmã Odete, amo de paixão. Quem esteve aqui também, que acho que saiu, foi a Mona Lisa. A Mona Lisa também estava aqui. Irmã Lu, olha, glória a Deus. A Ana também. A Ana Angélica também está. Isso, a Ana Angélica. Ana Angélica, Deus abençoe sua vida grandemente. A Lourdes, mulheres, né? Olha, eu sei que vocês vão. A irmã Lourdes está aqui. Oi, irmã Lourdes. Glória a Deus. A Tatiana também está aqui.
Amém. A Irene, a irmã Sueli, sempre com a gente. Amém. Isso aí, mulheres. Oi, Ah, tia Lúcia. Feliz dá tempo ainda? aniversário! Ah, que bom. Deus abençoe. Suzy, Sim, amor. posso falar uma coisa? Pode sim. Eu quero agradecer a Deus por esse estudo de Maria. Quero agradecer a Sueli, que o Senhor continue te capacitando, porque eu tenho certeza que você estudou por horas para trazer esse estudo tão detalhado. Nós pudemos ver o amor, a sua dedicação ao prepará-lo. E isso não somos nós que vamos te dar o que você merece, mas sim o Senhor. Que Ele continue sendo luz e brilhando em você. Deus abençoe. Muito obrigada. Verdade, Sueli. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigada. Amém. Que lindo, Tava vou ficar muito, com saudade, vou ficar com saudade. Ai, vamos ficar com saudade, né? Ó, Mas dia 2 de ó, agosto. Dia oi, 2 de deixa eu- agosto a gente volta. Deixa eu falar uma palavrinha para vocês? Só um Diga, minutinho? amor. Então, essa semana eu tive refletindo aqui em Filipenses 4, 12, 13, que é o que no momento está acontecendo na minha vida, né? Porque todas nós passamos por situações, igual a irmã Suelen falou, cada uma de uma maneira. Então, assim, elas veem diversas. E no momento, assim, que aconteceu comigo, foi no meu trabalho, né? Eles me dispensaram para casa e tinha tantas pessoas na minha frente, me colocaram em primeiro lugar. E o que acontece? Me deixaram sem o sustento da minha casa nesse período de 30 dias. Eu estou sem o sustento da minha casa. Eu não sei como eu vou me manter nesse período. Então, assim, eu tive que ficar quieta, tive que aguentar com paciência, com benevolência, falei com Deus. Então, eu estou estudando nesse texto aqui, Filipenses, e eu achei muito, me chamou muita atenção essa palavra. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Isso mesmo, Irene. Então, O assim, Senhor Deus vai te fortalecer, viu? então, assim, eles tentaram, o que acontece? Tudo vem para tentar destruir você, só que você tem que usar a fé, tem que confiar que aquilo ali não é as pessoas, e sim tem algo por trás, é a maldade que está no mundo. Então, você tem que confiar em Deus, vir para casa. Eu estou passando pelas minhas dificuldades, mas eu estou sorrindo todos os dias, estou contente todos os dias. Por quê? Porque eu sei quem me sustenta. Não só de pão vive o homem, não é verdade? Amém. Isso mesmo. O Senhor Então, vai te dar o sustento de cada dia, eu creio. Ele já está fazendo, mesmo se humanamente falando, não tem. Humanamente falando, eu estou sem. Mas por quê? Porque a empresa, até o chefe mesmo falou assim: eu não entendi por que aconteceu isso com você. Eu estou tentando encontrar uma razão, mas já olhei a sua ficha, não tem razão. Eu falei para ele: fique em paz, Deus é com a gente. E não me importei. Tudo ele vai prover. Eu não discuti. Porque uma coisa muito importante que a gente tem que aprender, como ela falou mesmo, tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas a paciência, esperar em Deus é uma coisa que é muito difícil hoje em dia no mundo que a gente vive, mas a gente tem que buscar isso, essa paciência de esperar e saber que Deus é quem nos sustenta da coisa, do pão mais importante que tem, que é a palavra de Deus, é aqui a palavra dele. Então, quer pão melhor do que esse? Não tem. Não A tem. gente agradece, eu agradeço também profundamente a vida da Suelen, porque foi um estudo enriquecedor. Eu queria mais estudos com a Suelen. Eu agradeço demais a Suelen, porque que estudo lindo! Que mulher abençoada. Muito maravilhoso. Mulheres, um beijo. Tchau, Beijo obrigada, no coração, Cris. viu? Beijo. Até a beijão. volta, até o retorno, se Deus quiser. Ana Angélica, um beijão. Obrigada, Tchau, Cris. gente. Ainda tem um monte aqui, ninguém vai sair. Vai ter